Uma jovem estudante da Etiópia chamada Bira comeu a parede da própria casa. Aos 17 anos, ela já tinha ingerido cerca de 8 metros quadrados da parede de barro, o que dá em torno de meia tonelada de tijolos de barro. Isso sem falar do que ela tinha comido antes, né? Porque a Bira comia barro desde que ela consegue se lembrar, e ela passou a ingerir apenas o barro da sua própria parede depois da adolescência. Você pode se perguntar o porquê dela ter desenvolvido esse hábito. A verdade é que ela não queria de verdade comer a parede de casa, mas ela era invadida constantemente por imagens e por impulsos insuportavelmente fortes e que geravam nela muita ansiedade. E isso só diminuía se ela comesse o barro. Ou seja, comer o barro era a única forma dela parar de pensar nela mesma. Hoje nós vamos falar do chamado transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, e relacionaremos esse transtorno com o caso de Bira. E nós veremos que apesar de alguns pensamentos intrusivos soarem estranhos, pode ser que eles estejam mais presentes na sua vida do que você imagina. Nem todas as pessoas vão admitir, mas a maioria delas tem os chamados pensamentos invasivos. As pesquisas que investigaram esse fenômeno descobriram que 9 em cada 10 pessoas dizem ter pensamentos que surgem espontaneamente e que as deixam desconcertadas, aflitas ou até mesmo perplexas. E esses pensamentos podem ser de vários tipos, como jogar o carro para fora da estrada, assaltar alguém, pensamentos de conteúdo sexual considerados repulsivos pela própria pessoa e pensamentos de se julgar de lugares altos. Por que será que eles acontecem? A verdade é que até hoje nós não sabemos exatamente por que eles surgem, até porque é um fenômeno muito difícil de ser estudado. Mas a gente já tem uma hipótese muito interessante. É muito provável que esses pensamentos decorram do fato de nosso cérebro ser um gerador de ideias. E essa característica é muito útil em certos contextos, como por exemplo quando a gente precisa resolver um problema ou para compormos. Por exemplo, compositores como Mozart, Beethoven relatavam que as ideias musicais pareciam simplesmente brotar das suas mentes. Perceba que em qualquer um dos casos, seja resolver problemas ou seja criar soluções, o pensamento primeiro surge para depois a gente avaliar criticamente. Então não é absurdo pensar que grandes inventores, ou até mesmo Mozart, Beethoven, geraram muitas ideias que depois eles consideraram inúteis. Logo, esses pensamentos bizarros seriam uma consequência dessa nossa capacidade do cérebro de gerarmos ideias para resolvermos problemas do dia a dia. Estamos falando isso para mostrar que, em um primeiro nível, esses pensamentos intrusivos não são exclusividade de pessoas com transtornos obsessivos. Inclusive, os psicólogos Stanley Hartman e Padmal de Silva investigaram justamente isso. Eles escreveram em cartões alguns pensamentos considerados estranhos de pensamentos com transtorno obsessivo compulsivo e outros de pessoas que não se enquadravam nesse diagnóstico. Eles deram esses cartões a especialistas nesse assunto. E olha que interessante, mesmo os mais experientes não conseguiram distinguir se o pensamento vinha de uma pessoa com diagnóstico de TOC ou se ela não tinha diagnóstico. Mas então, o que vai caracterizar o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo? Bom, como o próprio nome já diz, ele é marcado pela presença de obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos, imagens que são intrusivos e que se apresentam de forma recorrente para a pessoa. E além disso, que persistem por muito tempo, gerando uma forte ansiedade. É muito comum que a pessoa tente ignorar ou até mesmo suprimir esses pensamentos por meio de outro pensamento ou por meio de uma ação, e vai ser aqui que vai entrar a compulsão. Em grande parte das vezes, a compulsão é feita em resposta a uma obsessão, como uma forma de aliviar a tensão que foi gerada pelo pensamento intrusivo. A obsessão não tem uma conexão realista com o medo da pessoa, às vezes porque é algo supersticioso ou porque é extremamente exagerado. Por exemplo, o medo realista em tempos de pandemia é o da contaminação. E para prevenir isso, a gente higieniza nossas mãos toda vez que chegamos em casa. Perceba que tem uma relação direta entre o receio e a ação. Mas alguém com pensamentos obsessivos sobre contaminação poderia desenvolver uma resposta, uma obsessão que a levasse a tomar banhos de 2 horas todos os dias. Por isso é muito comum que indivíduos com TOC deixem de frequentar lugares ou de entrar em contato com gatilhos que eles sabem que vão disparar um pensamento obsessivo. Em alguns casos, a compulsão
compulsão não nascem de um medo excessivo ou de um ritual supersticioso, mas sim de uma dúvida insistente que precisa ser respondida. E esses, normalmente, são os casos de toque que vão permear o imaginário popular. Por exemplo, daquela pessoa que, na dúvida, se trancou à porta de casa, volta várias vezes para conferir. E já deu para você perceber que um dos maiores prejuízos das obsessões e compulsões é o tempo diário que elas tomam. Mas não podemos esquecer também do sofrimento e da ansiedade que elas trazem, além de, em alguns casos, trazerem prejuízos para a integridade física da própria pessoa ou pessoas que estão com ela. Isso sem falar na maneira como que esse transtorno pode afetar as atividades diárias do indivíduo, seja nas relações interpessoais, seja no trabalho. Em alguns casos, pode ser difícil diferenciar um medo real de uma obsessão e também de distinguir certos rituais saudáveis de uma compulsão. E por isso a avaliação e o diagnóstico precisam ser feitos de forma cuidadosa por um profissional. Aliás, voltando para o caso de Bira, da menina que falamos no início do vídeo, foi justamente uma ajuda profissional que a salvou. Quanto mais ela comia a parede, mais intensos se tornavam os pensamentos de que ela tinha que comer, o que fazia com que ela comesse mais ainda para aliviar esses outros pensamentos. E o fato é que o barro a deixava constipada, com fortes dores, e no primeiro momento ela recorreu a curandeiros tradicionais da região. Mas como isso não a livrou dos pensamentos e ela percebeu que a sua condição de saúde só se agravava, ela acabou decidindo ir para o hospital mais próximo. E lá ela teve sorte de encontrar um dos 8 psiquiatras da Etiópia naquela época. E foi assim que ela conseguiu se tratar. E é importante ressaltar que o caso de Bira foi categorizado como de moderado a severo, pela gravidade e pelo tempo do dia que ela ficava pensando em comer parede de barro, algo em torno de 2 horas por dia. E acredite que existem casos bem piores, nos quais a pessoa passa até 6 horas no dia pensando nas suas obsessões e 4 horas executando as suas compulsões. E isso sem falar da forma como as compulsões afetam a pessoa. Por exemplo, o toque de um brasileiro chamado Marcos era relacionado ao formato dos seus olhos, o que o levava a tocá-los constantemente, e ele acabou ficando cego. Isso nos lembra que existem vários tipos de obsessões, vários tipos de compulsões, apesar de que as mais comuns costumam estar relacionadas à limpeza, simetria, pensamentos considerados tabus e aferimentos. E há não só diferentes tipos de toque, como há também outros transtornos relacionados a obsessões e a compulsões. Por exemplo, o transtorno dismórfico corporal é caracterizado pelo pensamento persistente de que há falhas na aparência física. O transtorno de acumulação acontece quando há uma percepção exagerada de que a pessoa deve guardar seus pertences. Temos também a triclotilomania, no qual o indivíduo tem comportamentos recorrentes de arrancar os próprios cabelos. E o transtorno de escoriação, que é quando a pessoa belisca constantemente sua própria pele, levando a lesões. Mas voltando para o toque, existem vários fatores que podem levar alguém a desenvolvê-lo. Quanto às questões ambientais, já foi observado que pessoas que sofreram abuso físico ou abuso sexual na infância, ou mesmo que passaram por outros eventos estressantes, têm riscos maiores de ter esse transtorno na vida adulta. Além disso, o histórico de infecções também é um fator de risco. E evidências também têm mostrado que fatores genéticos também estão envolvidos. Por exemplo, indivíduos que têm um parente de primeiro grau com toque têm 2 vezes mais chances de desenvolver a doença se comparados a pessoas sem histórico em familiares próximos. E esse número pode chegar a 10 vezes se esse parente de primeiro grau desenvolveu o toque ainda na infância ou na adolescência. E assim como outras condições que já falamos aqui no canal, temos que chamar a atenção para a importância do tratamento. Não só porque a condição gera muito prejuízo na vida dessas pessoas, como pelo fato de a presença de toque estar associada a um risco maior de suicídio. O pensamento suicida é relatado por quase metade dos pacientes com essa condição, e cerca de 1/4 tenta o suicídio alguma vez na vida. O tratamento psiquiátrico aliada à psicoterapia pode ajudar em muito esses pacientes a terem uma melhor qualidade de vida. Ou seja, muito longe, daquela noção popular de que alguém com toque é quem lava a mão toda hora, que confere a porta várias vezes. Esse transtorno tem inúmeras manifestações, algumas mais graves que outras. É importante entender que não é que a pessoa não esteja fazendo esforço para sair dessa, é só que é algo que está fora do seu controle. Além de ser muito incômodo e além de gerar muito sofrimento.
a busca por ajuda ou a recomendação de buscar auxílio profissional é o melhor que a gente pode fazer, porque a melhora não depende só de força da vontade ou de curas milagrosas. E aí, você já conhecia o TOC? Quer sugerir algum tema aqui pro canal? Deixa aí nos comentários. E tem um detalhe, se você quer ver mais vídeos como esse, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. E até a próxima!